fala sobre o princípio. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? Mas antes do princípio, a Bíblia fala de um tempo que foi antes da fundação do mundo, né? Paulo escrevendo, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, existe antes da fundação do mundo, existe o princípio, que quando a terra foi criada, existe a plenitude dos tempos, que foi quando Jesus Cristo veio, né? A Bíblia fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, então era a plenitude dos tempos, e a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos. Então, a gente vai lembrar, não é? Antes da fundação do mundo, o princípio, a plenitude dos tempos e também o fim dos tempos, e a Bíblia também fala sobre a eternidade. Aleluia. E para a gente ter certeza do que nós estamos vivendo, qual é o tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, nós não estamos vivendo hoje antes da fundação do mundo. Nós não estamos vivendo hoje no princípio, porque o mundo já foi criado. Nós não estamos vivendo hoje na plenitude dos tempos, porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já voltou para o céu. Nós não estamos vivendo na eternidade, porque nós ainda estamos aqui. Concorda comigo? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? O fim dos tempos. Como é que nós podemos provar isso, meus irmãos? Quando é que começou no relógio de Deus o fim dos tempos? A Bíblia nos revela que o fim dos tempos começou a contar quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Glória a Deus. Você vai ler no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 17. Quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, chamou a atenção aquele barulhão lá, aquele movimento grande lá. Pedro vai explicar o que aconteceu. E ele disse, olha, varões, esses irmãos que vocês estão vendo aí, em plena 9 horas da manhã, eles não estão bêbados. Mas é o que disse Joel, nos últimos dias. Quando, meus irmãos? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia! Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, inaugurando a igreja do Senhor, começou no relógio de Deus o tic-tac, começou a contagem regressiva. Nós entramos a partir deste momento no fim dos tempos. Lá atrás começou os fins dos tempos e hoje nós sabemos que estamos nas últimas horas. Meus irmãos, outra coisa que a Bíblia fala é que o fim dos tempos serão tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos. Eu fui comparar as várias traduções da Bíblia para esse versículo. Tem uma Bíblia que diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Uma outra tradução diz, nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis. E uma outra tradução diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E uma outra tradução diz assim, nos últimos dias vai ser muito difícil servir a Cristo. E é o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. É o que nós estamos contemplando hoje. Não está sendo fácil servir ao Senhor. São tempos difíceis. Desde que o Senhor começou a contagem regressiva, a igreja do Senhor tem passado por perseguições, tem passado por tribulações, tem passado por sofrimento, mas pior que a perseguição, pior que o sofrimento, é a frieza espiritual, é o sistema mundano avançando contra a igreja,
tornando difícil a gente servir a Jesus, tornando difícil a gente expor a nossa fé, tentando impedir a gente acreditar no Senhor Deus, que nós acreditamos, no Senhor Jesus. Tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos, à medida que o relógio de Deus vai andando, vai ser cada vez mais difícil servir a Deus, porque o sistema mundano vai estar dominando tudo. São tempos difíceis, à medida que o tempo vai avançando. Por isso que o apóstolo Pedro disse: olha, surgirão homens escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Haverá um descrédito muito grande. Dizer: rapaz, isso é fábula. Isso é conversa para manter os crentes na igreja. Isso é conversa, conto de fada. Desde que o mundo é mundo, as coisas continuam. A Bíblia diz: nos últimos dias. E a gente tem cada vez mais ouvido as pessoas não acreditarem que a igreja, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir.